Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre múltiplos e divisores e resolver duas questões da Vunesp. Lembra-se do MMC? Então é hora de falar dele. Imagine que eu tenho aqui uma certa quantidade de flores. Como que eu posso organizar essas flores? Posso organizá-las de diferentes maneiras. Poderia, por exemplo, fazer um arranjo com as 24 flores. Mas se eu quiser, posso fazer 2 arranjos com 12 flores. Sim, eu estou considerando arranjos com a mesma quantidade de flores. Mas também pode ser 3 arranjos com 8 flores. Em todas estas situações aqui, ó, eu estou utilizando as 24 flores. E ainda existe uma última possibilidade, que são 24 arranjos com uma flor cada. Tá? Por que eu fiz esse esquema? Porque muitas vezes a gente pode resolver por meio desse esqueminha, tá? De ir pensando quantas formas diferentes que a gente pode organizar. Queria que você reparasse que a cada linha, os números que aparecem, quando multiplicados, resultam em 24. Então, é 1 e 24, 2 e 12, ele tem o 4 e o 6. Quando você multiplicar os dois números de cada linha, vai dar 24. Isso quer dizer que esses números que estão ali, como se fosse na primeira coluna, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, eles são os divisores de 24. Eu posso dividir o 24 por todos esses números, vai dar uma quantidade exata e o resto vai ser zero. Então, eles são os divisores de 24. Mas ali no título está múltiplos e divisores, porque a gente... são dois conceitos que normalmente a gente trabalha junto mesmo. E os múltiplos, como que seria? Os múltiplos de 24, porque eu trabalhei os divisores de 24, agora os múltiplos de 24. Eu faço um arranjo com 24 flores, 2 arranjos com 24 flores, 3 arranjos com 24 flores, e assim por diante. E aí, um arranjo com 24 flores, por exemplo, me rende 24 flores. Então, 24 é múltiplo de 24. Mais 48 também é múltiplo de 24. 72 também é. E assim por diante. Aqui é a quantidade total de flores que eu vou utilizar. Ou seja, como se fosse a tabuada do 24. 24 vezes 1, 24 vezes 2, 24 vezes 3, 24 vezes 4, 24 vezes 5. Essa ideia, ok? Então, já temos múltiplos, já temos divisores, já retomamos os dois. Então, vamos resolver as duas questões. Essas duas questões que eu selecionei, as duas são da Prefeitura de Sorocaba e as duas da mesma prova. Isso significa o quanto que esses conteúdos são cobrados em provas. Primeira questão. Uma loja comprou um lote com menos de 400 camisetas e irá colocá-las em pilhas, de modo que cada pilha fique com o mesmo número de camisetas. Com o número de camisetas do lote, é possível formar pilhas, todas com 18 camisetas, ou com 20, ou com 24. E qualquer que seja a opção, todas as camisetas do lote ficarão empilhadas. Ou seja, não vai ter camiseta sobrando. O número de camisetas do lote era. Então, como sempre, minha sugestão é que você tente resolver sozinho. Você pode fazer por esquema, você pode tentar fazer cálculo, faça do jeito que você conseguir. O importante é que você resolva. E resolver certo e ainda num tempo, digamos assim, adequado para a sua prova. Né? Porque em geral você tem menos de 5 minutos para cada questão, então tem que ser um pouco rapidinho, digamos assim. Né? Mas se você não consegue, continue assistindo o vídeo, faça junto comigo. Mas o importante é que você depois tente resolver sozinho. Bom, tem mais de uma opção aqui, tá? Vamos começar pensando que a gente pode fazer pilhas com 18 camisetas. E não vai sobrar. Se eu posso fazer pilhas com 18 camisetas, é porque eu tenho um número que, se eu dividir, um número de camisetas que, se eu dividir por 18, vai dar um número, vai dar divisão exata e resto zero, não é isso? Então, eu transformei isso aqui numa outra pergunta. Qual a quantidade, qual daquelas quantidades que estão ali, que dá para dividir por 18 e vai dar resto zero?
qual delas que também dá para dividir por 20 vai dar resto zero? E qual delas que também dá para dividir por 24 dá resto zero? Se você descobrir qual é o número, você matou a charada, tá? Mas o que acontece? Ali eu tenho 5 alternativas. Eu posso começar pela alternativa certa e posso deixá-la por último, né? Sem saber. Mas esse é um jeito de se tentar resolver. Mas nós vamos fazer diferente. Veja só. Pilhas com 18 camisetas. Isso quer dizer que eu tenho 18 camisetas, ou 36, ou 54, ou 72. Ou seja, uma pilhazinha de 18, mais uma com 18, total 36. Mais uma com 18, total 54. Né? Porque eu consigo fazer grupos de 18 camisetas, segundo a enunciado. Então, eu tenho 18 camisetas, 36, 54, 72 e assim por diante. Mas eu também posso fazer grupos de 20 camisetas. Então, eu tenho 20 camisetas, ou eu tenho 40, ou eu tenho 60, ou eu tenho 80, né? Mas eu também posso fazer grupos com 24. Então, ou eu tenho 24, eu tenho 48, eu tenho 72. E aí, eu tinha que continuar essa minha lista ali nas quantidades até encontrar um número que aparecesse nas 3 pilhas. Se eu chegar nesse número, eu matei a charada. Eu descobri qual é a quantidade. Então, eu vou dizer que esse é o segundo jeito de fazer. Mas veja que os números aqui eles não são tão pequenos assim, né? Eu vou encontrar números, olha as alternativas, na faixa do 300. Então, isso vai dar trabalho, mas é possível? É. Preciso deixar a questão em branco? Não. Tem uma saída, aliás, já dei 2 saídas. Mas nós vamos retomar um outro conceito. Nós vamos decompor esses números em fatores primos. O que significa isso? Nós vamos pegar os números primos, você não precisa saber todos eles, mas grave pelo menos o 2, 3, 5, 7. Nós vamos dividir por esses números, da seguinte forma. Vou colocar um traço aqui e vou começar pelo 2, que é o menor deles, tá? Escrevo 2 ali. Aí eu divido 18 por 2, divido 20 por 2 e divido 24 por 2. Agora, esses números eu também posso dividir por 2. Então, eu vou tentar o 2 de novo. O 9 não dá, então eu vou repetir o 9. Mas o 10 dá para dividir por 2 e o 12 também. Como eu tenho o 6 ali, vou dividir por 2 de novo. O 9 não dá, o 5 não dá, mas o 6 vai dar 3. Agora eu não posso dividir por 2. Então, quais são os números primos que eu falei? 2, 3, 5, 7. Então, eu vou no 3 agora. Vou dividir por 3, o 9 vai dar 3, o 5 não dá e o 3 vai dar 1. Vou dividir por 3 de novo. Vai dar 1, 5, 1. E vou dividir agora pelo próximo número primo. 5. 1, 1 e 1. Agora, veja. Eu vou multiplicar todos esses números que eu encontrei. Vou encontrar o 360. 360 é o menor múltiplo comum a esses 3 números, o 18, o 20 e o 24. Portanto, a resposta é 360. Veja, na segunda forma de fazer, quando você fez 18, 36, 54, 72, são os múltiplos de 18. Quando nós fizemos 24, 48, 72, 96, são os múltiplos de 24. Então, a gente ia encontrar ali, o primeiro número que a gente encontrasse era o menor comum a todos. Só que demora muito, dá trabalho. Imagine se esses números fossem 1.500, né? 1.800, né? Então, a gente usou o processo. E como que funciona o processo? Você vai dividindo por números primos, tá? Quais? O 2, 3, 5, 7, pelo menos. Você tem que saber. Daí você divide pelos números primos e multiplica. Então, a resposta, 360. Vamos para outra questão. Essa é a terceira maneira. Uma papelaria tem no estoque 320 borrachas azuis e 450 borrachas amarelas. Com essas borrachas serão feitos pacotes, cada um deles com o mesmo número de borrachas. Esses pacotes terão borrachas de uma só cor e no maior número possível. Sabendo que todas as borrachas foram empacotadas, o número total de pacotes feitos foi. Vou te pedir para não achar que essa questão vai ser resolvida exatamente da mesma maneira que a anterior. É importante pensar e identificar as diferenças entre elas.
Minha sugestão é que você pare e que tente resolver sozinho. Se não conseguir, assiste um pouco do vídeo e tenta continuar sozinho. Caso você precise de ajuda, não tem problema, assiste o vídeo todo, mas depois tente resolver sozinho. Vamos lá, tem várias maneiras de se pensar. Primeira delas, eu poderia escrever assim, ó, um pacote com 320, 2 pacotes com 160, 4 pacotes com 80, tudo isso dá 320. Seriam as maneiras de que eu poderia dividir as 320 borrachas azuis. Mas não basta analisar só as azuis, né? Eu tenho que analisar as outras também, as amarelas. Então eu teria que fazer a mesma coisa com as amarelas. Essa é a primeira maneira que a gente tem de descobrir quantas unidades vai ter em cada pacote, tá? É uma maneira. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer a decomposição em fatores primos de cada um desses números separadamente. Então, eu vou decompor os 320 em fatores primos. Como? Vou dividir por 2, 3, 5, 7. Às vezes preciso de um número um pouco maior, mas por enquanto esses aí são bons. Divido 320 por 2, vai dar 160, que dá por 2, que dá 80, que dá por 2, dá 40, que dá por 2, dá 20, que dá por 2, dá 10, que dá por 2, dá 5. Agora eu deveria tentar o 3, mas o 3 não dá, então eu vou tentar o 5, que vai dar 1. Essa é a decomposição do 320. Vou fazer a mesma coisa por 450. Então vai dar 2, agora eu vou usar o 3, agora eu vou usar o 5 e pronto, tá feito. Então, agora nós vamos escrever diferente. 320 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Né? Eu vou pegar todos aqueles fatores que eu utilizei. E se eu multiplicar, vai dar 320. Eu vou fazer a mesma coisa para o 450. Agora, nós vamos observar os fatores comuns. Veja, eu tenho um 2 no 320 e tenho um 2 no 450. Depois, no 320, tem um monte de 2 e eu não tenho no 450. Mas se eu tenho um 5 no 320 e tenho 5 também no 450. Então, eu vou multiplicar por 10. Vou multiplicar esses dois e vou encontrar 10. Essa é a segunda maneira que a gente tem para encontrar como serão formados os pacotes. Esse 10 significa que os nossos pacotes terão 10 unidades. Tá? Agora, o que o enunciado pede? Sabendo que todas as borrachas foram empacotadas, o número total de pacotes. Se eu tenho 320 borrachas azuis, quantos pacotes? Vou ter 32. E se eu tenho 450 pacotes da amarela? 45 pacotes. Então, 32 mais 45, eu vou ter um total de 77 pacotes. Bons estudos para você.